Alô galera do Mengão, aquele abraço, foi o Alan dos Santos falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Roger Flores criticando o Eric Pulgar, o Flamengo estuda jogar fora do Maracanã os jogos contra Internacional e Vasco da Gama, o Flamengo avançando aí as suas tratativas com o volante Alan. Essas e outras notícias direto do seu canal Flatube, o canal da galera. E antes de mais nada eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos. Deixe seu like, seu comentário, que é muito importante para o nosso crescimento. Roger Flores revolta torcedores após críticas com Eric Pulgar. Insatisfeito com as atuações de Eric Pulgar no Flamengo, Roger Flores decidiu criticar o volante rubro-negro. Contudo, a nação se revoltou com o comentarista da Rede Globo e de imediato responderam às críticas do ex-jogador. Apesar de ter tido uma passagem pelo Flamengo em 2007, Roger Flores não deixou saudades em sua passagem curta pelo Flamengo. Ainda que Pulgar tenha sido um dos grandes destaques do Flamengo de Sampaoli, Roger o chamou de fraco tecnicamente. No entanto, para o gol da vitória do Flamengo diante do Racing, partiu de Pulgar a criação da jogada. E também a assistência para o gol de Vitor Hugo, saiu de seus pés. Após a fala de Roger Flores sobre Pulgar, torcedores do Flamengo resolveram responder o comentarista. Alguns torcedores relembraram a curta passagem dele na Gávea, onde fez apenas 15 jogos e 2 gols. Entretanto, outros torcedores foram mais radicais e optaram por provocar o ex-atleta, chamando-o de chinelinho. Aliás, além disso, com o comentarista escalado para participar do jogo entre Botafogo e Fortaleza, torcedores rivais também desaprovam a opção por Roger, né? O Roger está ganhando espaço aí na Rede Globo, mas fala demais, né? Um cara que não tem... Ele se acha que jogou um grande futebol, é razoável para baixo. Eric Pulgar, ele tá com uma marca muito bacana, né? Assim, por ele ser um jogador de marcação, é um jogador que não comete faltas. Em 188 minutos jogados, ele cometeu apenas 2 faltas, uma falta só, quer dizer, em 2 partidas completadas aí, Eric Pulgar passou praticamente 100% ali, só fez uma falta. E desde o dia 7 de maio, a última partida, a partida essa que foi contra o Atlético Paranaense, que o volante não recebe cartão amarelo. Tem jogado muito bem, cresceu aí o seu futebol com o Sampaoli, tem se destacado no meio campo do Flamengo. E o Roger Flores, nós sabemos aí o time que ele torce, né? Ele deve estar fazendo o L de eliminado, né? Chora, tricolor. Com o Maracanã virando um pasto, o Flamengo começa a negociar, começa a estudar ali, a realizar os jogos contra o Internacional e o Vasco da Gama lá em Brasília, né? No entanto, nós vemos aí que o gramado tem sido muito castigado, né? E o Flamengo vive um grande momento, vive um momento de ascensão na temporada, e pensando nisso, o rubro-negro visa expandir os estádios que irá atuar no Campeonato Brasileiro, sendo o Mané Garrincha um dos alvos. A ideia do mais querido é de mandar os jogos contra Vasco da Gama e Internacional lá em Brasília. Inclusive conta com o aval aí do técnico Jorge Sampaoli. De acordo com a apuração realizada pela reportagem Coluna do Fla, Jorge Sampaoli e a comissão técnica do treinador são favoráveis à ideia dos jogos serem mandados na capital da Federal. O argentino foi consultado pela diretoria e deu ok. Além da questão comercial e do estádio, em Brasília, seria uma alternativa para fugir do péssimo gramado ali do Maracanã, né? Então, o Sampaoli que pede aí, já pediu aí na sua coletiva no último jogo, inclusive contra o Racing, ele pediu aí que na coletiva aí que o Flamengo viesse, a diretoria do Flamengo viesse trocar o gramado, viesse cuidar desse gramado, mas eu já falei aqui no vídeo de ontem, inclusive, que não basta o Flamengo apenas ir lá trocar, não depende só do Flamengo. O Flamengo ainda depende da licitação, porque nós no Flamengo não sabe se vai mandar os jogos, se vai continuar, como que vai ficar a história da licitação ainda. O Vasco está ali lutando ali, o 77 Partners está lutando contra
o Flamengo e contra o Fluminense aí, por causa da licitação, e o Flamengo então não vai colocar dinheiro, não vai dar tiro no escuro. A verdade é essa, não vai colocar dinheiro aonde não é seu, né? Então, a diretoria está esperando todo esse imbróglio, e com isso a ideia é de que o Flamengo venha mandar em Brasília, no Espírito Santo também, alguns jogos, para poder aliviar um pouco a carga no Maracanã. É mais desgastante? É, porque tem o voo, né? O atleta ele se desgasta com o voo, mas o Flamengo tem um voo fretado, isso aí, e é rapidinho, o Flamengo chega ali, desgasta mais um pouco, desgasta, mas dá pra. Ninguém morre por causa disso. Dá para os atletas se manter bem ali e jogar o seu futebol ali. Melhor jogar num gramado perfeito, num gramado que favorece aí o estilo de jogo do Flamengo, do que jogar no Maracanã e ter uma lesão, como aconteceu já com o Bruno Henrique, com o Pedro, com o próprio Gabigol também, né? Confronto entre Flamengo e Grêmio será realizado aí no domingo, às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O Flamengo promete estádio com casa cheia. Já foram vendidos até o momento mais de 55 mil ingressos, já foram vendidos ao todo, e ainda o Flamengo espera vender o restante ainda até o domingo. Vale lembrar que o recorde do Maracanã, o recorde de público, de números aí, de vendas aí é do Flamengo e Corinthians, né? Que foi aqui no Maracanã, com um público de 64.871 presentes, e o Flamengo espera aí tá batendo esse recorde contra o Grêmio. Contra o Grêmio aí, que a gente vai enfrentar aí o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho se reencontra aí com o Flamengo após aquela passagem, uma passagem aí, rápida passagem pelo Flamengo. O Flamengo enfrenta o Grêmio na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo. E a partida, além de ser um confronto direto na tabela, também promove o reencontro de Renato Gaúcho com o Flamengo, após passagem pelo time em 2021, quando ele substituiu ali o Rogério Ceni. O treinador teve um início muito bom, empolgante, emendando goleadas em Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. No entanto, deixou o rubro-negro sem levantar troféus, após ser eliminado em casa no mata-mata nacional e terminando na vice-colocação do Campeonato Continental, que era a Copa Libertadores. Após sair do Flamengo, em 2021, ficou quase um ano sem trabalho até voltar para o Grêmio no final de 2022, sendo responsável pelo retorno do time gaúcho à elite do futebol brasileiro. Após o seu retorno, Renato Gaúcho e Flamengo ainda não haviam se encontrado desde a trágica final da Libertadores em 2021, né? E que o Flamengo venha... Todo mundo falou do Andrés Pereira, né, naquela final ali, mas que o Flamengo responsável ali não foi o Andrés Pereira. Responsável pra gente perder, eu sempre falei, antes de eu pensar em fazer o canal, eu sempre falava, o responsável daquela perca do título da Libertadores não foi do Andrés Pereira, e sim do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, ele não tinha competência para estar à frente do cargo do Flamengo, não tinha... O começo ali foi empolgante, mas depois parece que o time não treinava, parece que o time estava com as pernas amarradas ali e faltava físico. E foi isso, contra o duelo contra o Palmeiras. Até estava muito melhor do que o Palmeiras, mas com aquele lance infeliz ali de Andrés Pereira, né? E seu Davi Luiz ali também recuando uma bola que não tinha nada a ver. O Flamengo perde o título e o Renato Gaúcho passou pelo time de 250 milhões, como ele falava aí, sem ganhar nenhum título, né? E a gente vai passar o trator em cima deles também. Ele que se segure aí com o Grêmio. Falamos de mercado da bola agora. Ontem eu tinha comentado aqui que o Flamengo tinha enviado uma segunda proposta para o Atlético Mineiro em relação ao Alan, que seria de 7,5 milhões de euros, mais 1,5 milhão se caso o Flamengo fosse campeão. Isso aí não chegou, não soou legal nos ouvidos dos diretores do Galo. Aí eu tinha falado aqui, isso aí é queda de braço, a negociação é assim mesmo. O Flamengo tá puxando para um lado, o Atlético Mineiro tá puxando por outro,
Mas o Flamengo vai dar bom. E hoje saiu, ó. O Flamengo está muito perto de ter Alan, um dos destaques do Atlético Mineiro. O Mengão chegou a acordo com o Clube Mineiro e vai desembolsar cerca de 7,5 milhões de euros, como eu tinha dito ontem, para ter o volante. Ao total da negociação, o mais querido vai ter desembolsado 9 milhões de euros, pois ainda há 1,5 milhão de euros em metas. As informações são do jornalista Vene Casagrande. Como eu falei, o Flamengo estava puxando uma corda para um lado e o Atlético Mineiro estava puxando para o outro. Então eu falei, ainda comentei aqui, eu falei se o Flamengo iria mudar. Vocês que acompanhou o canal, você que acompanhou, que viu, assistiu esse vídeo ontem, você vai lembrar que eu falei, o Flamengo vai puxar a corda para o lado, daqui a pouco ele vai botar as metas, aí vai trocar esse 1,5 milhão, provavelmente vai continuar esses 9 milhões de euros e vai adquirir o atleta, porque 7 milhões o Flamengo já ia, 7 milhões e meio, o Flamengo já ia dar de qualquer jeito. Pelos 7 milhões e meio, a diretoria do Galo olhou com bons olhos, deu ok, deu aval. O que pegou foi aquele 1,5 milhão que era por conta do título. Mas aí, trocando o título por metas batidas, ali já começa a mudar de questão. E provavelmente dessa semana aí ainda, o Flamengo deve estar aí, né, anunciando já uma notícia melhor aí, né? Que só vai poder negociar mesmo, anunciar mesmo depois do dia 3 de julho, que é quando abre a janela de transferência, né? E as notícias de hoje são essas, é um vídeo mais curto hoje. Coloca no comentário aí, para quem você torceu hoje, Manchester City ou Inter de Milão do Imperador Adriano? Comenta aí, faz aí nos comentários aí, deixa seu like, seu comentário. Fique com Deus e fui!